Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada para todos vocês, meus irmãos, meus queridos irmãos. Você que está sempre comentando, eu te agradeço de coração. Você está ajudando este canal a crescer. Você sabe com quem eu estou falando, é com você mesmo, meu irmão. Você que me ajuda. Esse canal era pequenininho. Ah, eu chegava para minha esposa, e aí? Quantas pessoas viu? Ah, pequenininho. Hoje, graças a Deus, que eu tenho um grupo de pessoas, de irmão, família. Somos uma família em Cristo, que hoje está comigo. E a mensagem que eu tenho é essa. O diabo disfarçado de apóstolo. Mas, irmão Nilson, o diabo disfarçado de apóstolo, sim. O próprio diabo era um apóstolo. Esse diabo, disfarçado de apóstolo, ele curava, orava pelo povo, evangelizava. Mas como? No capítulo 10 de Mateus, no versículo 5, Jesus envia 12. Lucas 10, Jesus envia 70. Agora você tem que ver que 70 foi discípulo, mas 12 foi apóstolo. Apóstolo só existiu 12. Pare com essas berração. Apóstolo, só existiu 12 apóstolos, que fazia parte das 12 tribos de Israel. Fora não há. Acabou. Somente esses 12. Mas discípulos significa seguidores, porque o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 15, versículo 6 de Coríntios, Jesus pela última vez apareceu a mais de 500 discípulos. Bom, e aí? Quer dizer, Jesus enviou 70, capítulo 10 de Lucas, mas lá em 15, 6 de Coríntios, Jesus apareceu para mais de 500. Uns dizem 540, 560, não importa. Apareceu a mais de 500. Mas vamos lá. Então, esse apóstolo, que era o verdadeiro diabo, ele não era ele era um, para que você entenda. Mas, irmão Nilson, esse diabo, ele sentou na mesa, comeu, participou primeiro do jantar, que não se engana, que ceia, não confunda. Você olha ali, 22, 14 de Marcos, 22 de Lucas, 26 de Mateus, aparece ali a Páscoa e ceia. Primeiro eles cearam. O que é cear? Primeiro eles jantaram. É isso que esses camaradas entendem ou faz de conta que não entende? Porque o que aconteceu em Coríntios capítulo 11, versículo ali, desde os 17 em diante, que ninguém gosta de ler. Eu nunca vi, em 40 anos, eu nunca vi ninguém ler o 11 antes do 23. Todos eles pegam o 11 e vai no 23. Porque o que está para trás vai confundir o povo. Porque ali Paulo está dizendo, eu não aprovo o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é heresia. O que é heresia? Então eles não entram nessa área. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensino. Que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. É isso que esses mentirosos gostam. Esses charlatão gostam. Dá pão com suco, já usando mentira. Então você olha para esses 3 capítulos que é Marcos, Lucas e Mateus, que Jesus, sentado ali, primeiro eles jantaram. E quando eles jantaram, vocês podem ver que tinha um deles que levava a mão no prato do Senhor, Jesus de Nazaré. Levava a mão no prato e comia.
Ali era um jantar. Terminando o jantar, ele simbolizou o seu corpo sendo partido com um pedaço de pão e o seu sangue sendo derramado com vinho. Não é suquinho, não, é vinho. Porque a bebida predileta do judeu é vinho. Porque Deus se agrada do vinho. Está lá, você quer saber aonde está? Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Beba o seu vinho com alegria, que Deus se agrada disso. E aí? Você é mais do que Deus? Quem é você? Que proíbe. Deus está dizendo, coma o seu pão e beba o seu vinho com alegria, que Deus se agrada. Lá naquela parábola, lá, daquele homem que estava caído, do bom samaritano, o que é que o samaritano deu para aquele homem que estava caído? Foi água. Foi um pouco de café que ele deu para ele deu foi vinho, para despertar aquele homem. Depois passou óleo, orou por ele, não, ele passou óleo nas feridas, nas machucaduras, que era espécie, usava isso como uma espécie para tirar um pouco da vez a dor e tal. Bom, então nós olhamos para esse que era um diabo e era disfarçado de apóstolo. Ele tinha um grande privilégio. Entre os 12, ele quem carregava a bolsa. Ele andava com a bolsa carregando o dinheiro. E a própria palavra diz que ele tocava no dinheiro e tirava o dinheiro lá. Mas, irmão Nilson, por que você diz que esse que você fala é Judas, não é? É Judas. Mas por que você fala que ele era um diabo? Não, eu não falo. É aqui, ó. Eu já falei para vocês que eu não falo nada de mim. Porque se eu for falar de mim, eu vou contar piada, eu vou falar política, falar de esporte, falar de tantas coisas, falar de vida conjugal, tem tantas coisas para se falar. Mas quando eu falo com Paulo livre. Não foi eu quem disse. O que Jesus disse no capítulo 6 de João? Vai lá, versículos 70 e 71, para você entender bem. Eu não escolhi, não foi 12? Sim, Senhor. Foi 12 que o Senhor escolheu. Mas um era o quê? O. Não era o. Porque o está no circular. É um. Está no plural. Diabo está no plural. Foi por isso que Pedro disse no capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que diabo é esse? Que anda em derredor. Derredor de quem? Se Pedro tivesse dito, o diabo anda em derredor daqueles que não têm Deus. Ele diz, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então as pessoas se confundem muito hoje. Porque eu estava ouvindo um irmão, eu não vou... É um irmão até da graça. Ele disse que uma certa vez, pra vocês verem como é que é a coisa, por falta de conhecimento, ele disse que uma vez ele gritou com a esposa dele. E a esposa, ele era pastor. A esposa dele começou a chorar. Depois que tudo passou, acabou, tudo voltou ao normal, ele falou assim, não, eu te peço perdão. Nunca mais eu vou fazer isso com você. Isso foi coisa do diabo. Isso é o diabo que está na nossa vida. Vamos orar. Aí pegou na mão da esposa, fizeram a oração, pegaram um vidro de óleo, saiu pela casa, ungindo os quartos, cama, ungindo todos os móveis da casa, saiu pelo quintal, ungiram tudo, falou, está expulso esse diabo da minha casa. Não existe mais esse diabo. Ele não vai vir mais na minha casa. Isso ele era do sistema. Então você acompanhe comigo. Isso ele dando seu depoimento numa mensagem que ele estava dizendo aí da graça. Aí ele conheceu a graça. Ele repudiou tudo aquilo e veio para a graça.
Hoje, ele gravou aí, ele tem aí centenas e centenas de mensagens gravadas. E ele diz que dentro do carro, perdão, dentro do carro, ele gritou outra vez com a mulher dele. A mulher olhou para ele. E agora? O que você me fala agora? Aí ele abaixou a cabeça e dali a pouco começaram a dar risada. Os dois começaram a rir. Falou, esse diabo somos nós mesmos. O diabo é esta carne que está. Isso aqui é o verdadeiro diabo. Porque lá eles expulsaram. E agora ele está na graça, que não acredita mais nessas coisas, voltou a fazer a mesma coisa que ele tinha feito antes. Por quê? Porque essa carne não se converte. É por isso que eu falo, nas mensagens sempre falo, Deus não nos vê segundo a carne. Deus vê segundo o Espírito, ainda que o homem exterior, essa carne se corrompe com todo o mal. Mas o homem interior não se corrompe. Porque a maior parte desse povo, como esse camarada que eu falei, que eu conversei com ele, e ele começou a querer debater comigo, ele falou, então eu posso matar, posso roubar, posso estuprar, posso fazer tudo. Eu falei, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, você sabe que Deus não permite, nem tampouco as leis dos homens permitem esse tipo de coisa. Mas se você quiser fazer, você faz. Porque a própria palavra diz que tudo é lícito ao homem fazer. Mas você não tem Deus. Deus não está na sua vida. 8:14 de Romano, quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito não vai te levar você a esse lugar, dentro de boteco, dentro desses local onde você vai praticar o que é mal. Porque a sua carne não vai subir, sua carne vai para a terra, vai virar terra. O homem morrendo, ele deixa de existir. Jó 14, versículo 10. Pare com esse negócio de céu, que vai ter um céu, que vai ter rua de ouro. Para com essas coisas, que as religiões ficam aí enchendo a cabeça do povo aí de mentira. Você morre, você deixa de existir, acabou. Como é que você pode provar se a salvação é um dom de Deus? Deus já está, aliás, já determinou quem é e quem não é. Essa que é a grande verdade. Então, voltando para aquilo que ele estava dizendo. Judas fazia tudo isso. Ele orava, expulsava, curava, e ele fazia tudo isso. E era um apóstolo. Agora eu pergunto, quantos apóstolos nós temos hoje? Aí, diabo vestido de apóstolo, vestido de bispo. Aí, com título de bispo e título de apóstolo. Nós temos aí, espalhado. Eu não preciso nem citar o nome. Está aí. Olha o testemunho deles. Você mede o homem, você olha o homem não pela aparência, mas pelo seu testemunho. Porque Jesus disse, eu nunca pequei. Jesus nunca errou, nunca falhou, nunca encontraram em Jesus falha. Mas esses homens que andam aí cercados de segurança, porque tem medo de morrer, homens que têm nojo de crente, são ateus, a maior parte deles são ateus. Você procura se aproximar deles. Eu procurei aproximar de um grandão aqui em São Paulo, de um chefão aí que tem aí milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil. Aí quando eu aproximei dele, saudei ele, ele me respondeu, virou as costas e saiu. Não quis conversa comigo, não. É assim. Eles não gostam. Fica aí puxando o saco, meu pastor, minha igreja. Não fica defendendo o pastor, nem defendendo a igreja. E daí é tudo uma cambada, é uma empresa, é uma máfia que fica aí tomando dinheiro do povo, se enricando, e a justiça não faz nada, o governo não faz nada porque é tudo igual. Porque o governo sabe que eles precisam deles. É ali que eles vão se aproximar e vai conseguir o que eles buscam, o que eles precisam. Meu irmão, minha irmã, você entendeu a mensagem? Que hoje estamos aí vendo muitos homens com título de apóstolo, mas na verdade é um verdadeiro diabo, arrancando tudo que o povo tem. Eu não preciso nem citar o nome. Como Judas era.
E Jesus confirmou que ele não era o, era um diabo. Meu irmão, fique com esta palavra. Fique com esta mensagem. E a graça de Cristo continua resplandecendo sobre a vossa vida. Continua me assistindo. Compartilha. Divulga esta mensagem. Curte e compartilha. Graça e paz para todos vocês.